Muito boa noite, então, a todos. Quero cumprimentar também quem vai assistir posteriormente, né? Como tem acontecido aqui em alguns sábados, né? Tem um pessoal que vem trazendo palavras sobre profissão, vem trazendo entendimento sobre prosperidade, sobre quando começaram a seguir os princípios de Deus, o que Deus tem feito na vida deles, né? E hoje é a minha vez. Primeiro eu quero fazer a minha apresentação de forma mais formal. O meu nome é Elton, eu sou acadêmico de Direito. Atualmente eu estou no 8º período. Ano que vem eu já me formo, né? Pretendo já ano que vem fazer a prova do exame da ordem. E em nome de Jesus já sair da faculdade com a carteira da OAB, né? Mas antes de chegar no ponto da faculdade, como todos os outros têm feito, né, eu quero falar do meu testemunho. Antes, porque eu não venho de lar cristão, né, nem minha família, ninguém veio de berço cristão, né? Eu, meu irmão, minha mãe, a gente acabou se convertendo posteriormente, né, de uma fase da nossa vida. Foi em 2016 a minha conversão. Então eu quero trazer um testemunho de antes de 2016, como a primeira parte dessa, posso dizer, palestra, né? Como diz o Edson, um bate-papo, né? Mas eu quero trazer a primeira parte como um testemunho inicial da minha vida, do tempo de mundo. E aí, de 2016 em diante, a segunda parte dessa palestra, com uma palavra de Deus. Bom, eu venho também de família muito humilde. Os meus pais, eles eram extremamente humildes quando eles casaram. Aí já teve eu e o meu irmão, que é mais velho do que eu. A gente passou bastante privação financeira, né? Mas nada assim que prejudicasse a nossa vida, né? A gente morou muito tempo num bairro considerado violento em Guarapava, tráfico de droga, essas coisas assim. E a gente foi doutrinado, né, a pensar que estudo é terminar o 2º grau, né? Eu sou daquela época que falava, não, você faz até o 2º grau, você arruma um bom emprego. Hoje em dia isso já não vale, né? 2º grau você vai arrumar emprego do que hoje em dia? É muito pouco, né? Mas a gente acreditava nisso. Mas acabou que nem o 2º grau acabei que eu não terminei, né? Quando eu podia. Eu acabei parando no segundo grau. Não sei se o retorno que está funcionando. Pois então. Aí a gente na adolescência começa a conhecer, né, as coisas do mundo, né, que não era para conhecer. Começa a aprender a fazer coisa errada. Começa a ir para a balada, começa a sair à noite e começa a criar um caminho diferente do que podia ser, né, inicialmente na vida da gente. E no meu testemunho, para não se alongar muito, porque se for para falar da minha parte antes de conversão, tem que pegar 2 ou 3 sábados para falar, né? Eu quero pegar uma forma mais breve, assim, os pontos-chave, assim, da minha vida. O que eu posso dizer para vocês é que eu já fui preso algumas vezes, de forma que 4 vezes eu acabei ficando, né, dentro da prisão. A primeira vez foi apenas 5 dias, né, uma semana, por porte de arma. A segunda vez eu acabei ficando 6 meses. Saí, fiquei alguns meses solto, depois voltei e fiquei mais 6 meses de novo. A terceira vez, a quarta vez e última foi a que eu fiquei mais tempo, que foi 1 ano e 5 meses. Mas entre esses intervalos aconteceram algumas coisas, sabe? A primeira passagem minha, podemos dizer assim que foi um crime de natureza muito grave que eu cometi. Embora não com intenção, mas foi grave. Aí, com 6 meses, né, eu consegui a liberdade. Aí, com pouco tempo que eu estava na rua, aconteceu um outro crime, no bairro onde eu morava, e jogaram para cima de mim. Só que nesse eu não tinha nada a ver comigo. Por isso que eu fui e fiquei mais 6 meses de novo até provar nesse que eu era inocente, né? Aí eu saí, ainda continuava respondendo em liberdade. E desse outro, né, da primeira vez de 6 meses,
Aí fui seguindo as audiências, ia na audiência, estava tudo em liberdade. Aí quando chegou a condenação para mim, né? Que foi nessa que eu fiquei 1 ano e 5 meses. Daí eu fiquei em regime semiaberto, lá do lado da PIG lá, que é o semiaberto. Daí eu fui e fiquei 1 ano e 5 meses lá. Mas eu já começava a ver que, apesar de muitos erros, eu já via algumas coisas positivas de Deus na minha vida. Misericórdia de Deus, bênção de Deus. Uma, por exemplo, foi que eu tive um advogado que, na área criminalista, ele está entre os 2 melhores de Guarapuava. E acabou que eu não precisei pagar R$1 para esse advogado. Ele trabalhou para mim do começo ao fim do processo, sem eu pagar R$1 para ele. E aí eu já vi uma grande misericórdia de Deus na minha vida. E quando eu estava no semiaberto, isso em 2014, eu resolvi me inscrever para fazer o Enem no semiaberto. A minha intenção inicial era ganhar remissão de pena, né? Porque você se você fizesse a prova e eliminasse as suas matérias, a carga horária que você eliminou, você dividia para dias menos, né, que você ia ficar lá. Eu falei, vou fazer para dar uma diminuída, né? E aí eu fiz, acabei eliminando 9 matérias lá e ficou faltando só 3 matérias. E aí, além de eu ganhar um pouco de dias, né, para sair adiantado de lá, ainda ficou faltando só 3 matérias para concluir o ensino médio, né? Isso com 25 anos já. E quando que eu achava, né, que o certo era terminar o 2º grau para trabalhar, né, arrumar um bom emprego, né? Aí tá bom. Aí eu saí um dia de portaria, porque lá no semiaberto tinha assim, né? Quando eu estava perto de você sair de vez, eles soltam a pessoa para ficar 7 dias na casa e voltar, né? Para testar. Aí eu saí numa dessas portarias, só que eu ainda estava... Eu não pensava em igreja, não pensava em conversão, nada. A minha cabeça era bem mundana ainda. Aí um dia eu fui visitar uma igreja com um amigo meu, ali eu senti um poder de Deus na minha vida, assim, muito grande, assim, muito. Eu caí, assim, em lágrimas dentro daquela igreja, comecei a chorar um monte mesmo. E eu senti que ali no meu coração tinha algo diferente. Quando eu voltei para o semiaberto, eu voltei diferente do que eu tinha saído de lá. Eu tinha alguns planos de vida que não era esses que eu estou seguindo agora. Mas depois desse dia que eu visitei essa igreja, eu não conseguia parar de chorar, sabe? Eu fui na casa do meu amigo, continuei chorando, assim. Passou um filme na minha vida, assim, de tanta coisa, assim. Daí eu voltei para o semiaberto e saí de lá um pouco diferente. Isso quando foi se eu não me engano, agosto ou outubro de 2015, eu saí em definitivo do semiaberto. Liberdade de vez, né? Liberdade assistida. Só uma coisa antes que eu esqueça, não sei se vocês lembram, uma vez que eu dei o testemunho aqui de um livramento que Deus deu. Eu não sei, muitos estavam aqui, né? Aquela vez que nós voltamos no retiro. Pois esse livramento foi poucos dias depois que eu fui preso a 2ª vez, por causa de um crime que eu não tinha cometido. Eu tinha recém saído daquele. Vocês veem a importância que foi aquele livramento aquela vez, porque se eles me pegam aquela vez, não ia ter como, talvez eu provar minha inocência, né? Eles vão dizer, não, mas não tem como dizer que você é inocente, né? Mas foi mais um livramento de Deus, né? E eu agradeço muito. Como eu ia falando, daí eu saí em 2015 e tal. Estava vivendo minha vida, né? Daí eu estava pensando em voltar para o CBJ estudar. Falei, agora falta só 3 matérias, eu vou terminar, né? Aí me matriculei no CBJ e já falei, mas eu acho que vou me inscrever para esse Enem de 2016 também, né? E me inscrevi. Isso em maio de 2016 que saiu essa inscrição. Eu me inscrevi, tá? Daí falei, a prova era só em novembro, né? Lá por novembro, dezembro, mais ou menos, que sempre sai a prova. E aí, para o meu testemunho não ia, do mundo não ia muito tempo, só eu quero chegar na parte que eu conhecia esse bebê aqui, que foi mais ou menos na metade de 2016. Se não me engano, em junho de 2006 para frente, assim. O meu irmão já estava vindo aqui, daí um dia eu vim, gostei e comecei a vir aqui. E eu já estava um pouco diferente, assim, o meu agir. Desde a vez que eu fui naquela outra igreja, eu já estava com, um coração diferente, sabe? As coisas que antes tinha graça para mim, já não tinha mais graça para mim. Os lugares que eu queria estar, para mim já não era legal estar. As companhias, para mim já não era interessante eu estar.
E aí eu comecei a vir aqui para a igreja e logo no batismo de setembro eu já me batizei também. Eu falei, vou seguir esse caminho, me batizei. Desci as águas lá em setembro de 2016. E aí, agora eu quero pegar uma palavra lá, fazendo um favor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. A partir do momento da conversão, eu quero primeiro falar essa palavra, daí eu continuo falando das coisas que aconteceram comigo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Bom, como eu aceitei Jesus na minha vida, eu fui e fiz o Enem, né? E tirei uma nota boa, considerável. Já uma nota que me colocava numa faculdade já. Mas eu estava meio indeciso ainda, porque eu não estava trabalhando. Porque uma pessoa que sai na minha situação, ela não arranja com muita facilidade um emprego, e eu não estava conseguindo. Aí eu fui lá conversar na faculdade já. Eles falaram, não, você tem que dar um valor já, que era março, já, as aulas já tinham começado. Você tem que pagar o mês que já passou e já começar a pagar o outro. Isso foi numa quarta-feira, eu lembro muito bem. Mas eu não tinha dinheiro, né? Eu falei, como é que eu vou fazer, né, cara? Liguei para alguns amigos meus, perguntei, viu, se não tem um dinheiro para me emprestar aí. Mas mesmo assim eu pensava, como é que eu vou fazer as outras mensalidades, né? Porque eu consegui uma bolsa de 90%. Então eu ainda tinha que pagar 10% da faculdade. O curso de Direito em regra, R$1.000 por mês, né? Então eu ainda teria que arrumar R$100 por mês, se eu quisesse estudar. Eu pensei, mas como é que eu vou fazer, né? Se eu não tenho nem o dinheiro das parcelas que já tenho que pagar com uma certa urgência, como é que eu vou entrar? E eu lembro que eu falei com vários amigos meus e nenhum tinha, né? E era um dia de culto aqui na igreja. Aí eu vim aqui e eu lembro bem que eu cheguei e conversar com o pastor Edmar. Falei, o pastor Edmar, me dê um conselho, como é que eu faço? Falei, eu consegui uma bolsa de 90% aqui, mas eu não tenho condição, não estou trabalhando nada. E ele falou, mas vai e faz, já que você conseguiu a bolsa, faz. Se precisar, eu pago até você conseguir arrumar um emprego. E aquilo já me tirou um pouco da dúvida, né? Mas eu fiquei pensando, nossa, mas como é que ele vai pagar para mim, né? E aí eu lembro que eu cheguei a conversar com o Adriano ali também, na porta. Falei, viu, Adriano, eu consegui uma bolsa de 90% lá na faculdade. E eu lembro que com o Adriano eu nem comentei nada sobre valor, sobre estar precisando. Aí a pastora Lenita estava na porta ali, ela ouviu e veio e me deu um abraço. E sem eu perguntar nada para a pastora Lenita, ela falou, então você vai e se matricule, porque enquanto você não conseguir pagar, eu pago para você. Aquilo ali mexeu muito comigo, sabe? Porque eu não tinha falado com a Lenita sobre valor, sobre nada. E ela falou, eu pago para você até você ter uma condição. E foi assim, ela, mais ou menos uns 6 ou 7 meses, a Lenita que fez a minha mensalidade, porque eu não estava tendo condição. E ela falou, enquanto se precisar, só me diga o dia, eu deposito para você vai lá e paga. Mas eu só quero que você faça essa faculdade aí. E eu agradeci muito a Lenita. E chegou um dia que eu não precisei mais da ajuda dela, né? Mas eu ainda agradeço muito ela, porque a Lenita foi um passo muito importante. Eu acho que se não fosse esse auxílio dela, talvez eu não tivesse entrado na faculdade. E aí tá bom, né? Agora eu já estou no 4º ano da faculdade, já a formação já é uma realidade na minha vida. Eu não esperava, não sonhava com faculdade, ainda mais de Direito. Hoje já é uma realidade na minha vida. E agora é só fazer a prova da OAB, né? Que tá tranquilo. E o que eu queria dizer é que o caminho para a gente, o Duarte ele já deu, né, na palestra dele, que é estudar, né? Não tem segredo. O que você vai fazer uma faculdade? Estudar. Você estudando, você vai passar. Ainda mais se for uma pessoa que está diante da misericórdia de Deus, né? E assim tem sido, né? Eu tenho estudado na medida do possível.
Eu sou estagiário de Direito também, já faz quase um ano que eu trabalho com uma bolsa remunerada, né? Então eu estou conseguindo finalizar e vou finalizar. E isso é um grande milagre na minha vida. O que mais que eu queria falar? Só deixa eu dar uma olhada aqui que eu marquei uns tópicos aqui. Agora deu uma esquecida. Só um minuto. Outra coisa que eu queria falar, que depois que eu me converti, a minha carteira de habilitação A e B, eu ganhei ela 100% também. Eu nunca tinha me preparado para fazer e eu ganhei, fui e fiz. A faculdade para mim ela foi muito importante, assim como ela é importante ainda, né? Porque a faculdade de Direito, a gente cria uma mentalidade, uma visão de ver as coisas muito diferente do que antes de você estar numa faculdade dessa. Eu até acho que o pessoal que se envolve com política, eles deviam primeiro fazer uma faculdade de Direito para daí querer mexer com política, porque no Brasil, acho que se fosse uma exigência, ia fazer uma mudança, nossa, extrema nesse Brasil. E os meus amigos e a minha família, eles têm muito orgulho de mim. Assim, todos os meus amigos que eu converso do passado, eles falam, aí, ó, como é que vai a faculdade lá? Vai se formar quando? Tem alguns que querem já ser candidato até para ser cliente, né? Pois tem que fazer um valor aí mais em conta para os amigos, né? A família tem muito orgulho de mim, sempre que do bairro que eu venho, assim, ninguém levou para frente esse estudo. Eu vou ser o primeiro, assim, a conseguir, e isso é uma coisa muito legal, porque a gente vê a felicidade das pessoas que viram pelo que eu passei, pelas coisas, assim, o mundo que eu andei, e agora, tipo, a vida que eu levo é bem diferente. E as pessoas ficam felizes, a minha mãe, meus irmãos, os amigos, assim, é uma coisa muito importante de ver. O que eu queria falar também, teve aquela doutora aqui que ela falou um negócio muito interessante, que não lembro se foi aquela de ambiental, a bióloga lá, que levaram um projeto para ela e ela não sabia fazer, mas não falou que não sabia, né? Ela pegou para fazer, né? Falou, não, vamos fazer. E é isso que eu, tipo, dou um apoio, assim, também, para quem for fazer faculdade, para quem quiser entrar em alguma coisa, assim, que tenha responsabilidade, que quando sair, não tenha medo de tentar, né? Porque um exemplo pode ser eu. Se eu me formo advogado e eu não vou ter experiência, chega uma pessoa para mim e fala, viu, pega meu caso, como é que eu vou falar pro cara que não sei, né? Se eu falo que não sei, eu posso perder o cliente e ainda mais o nome, né? Porque ele vai falar com outras pessoas, vai dizer, viu, mas o cara lá disse que não sabe fazer, né? Como é que... Então a gente tem que ter essa coragem, né, para fazer, acreditar que a gente é capaz, né? Eu não sonhava com isso. Pegando aquela que fala, como é que é a palavra? Ela, procrastinação, né? Ela fala bastante. A minha vida já foi uma procrastinação, porque veja quantos anos eu perdi. Se for pegar assim de 2011 até 2016, foi anos inválidos na minha vida, assim, em questão profissional, em questão assim de estudo ou profissão, para mim foi anos perdidos. E só depois, agora que eu estou focado em seguir uma profissão, como o pastor Silvio falou, né? Se a gente faz, um dia Deus usa. Então eu estou pronto para Deus me usar nessa parte da profissão. E como o Marquinhos falou em relação ao chamado também, né? O sábado passado, eu estou pronto. O dia que Deus me chamar, eu também vou estar pronto para fazer a obra de Deus. Sei que todos, né? Nem todos, talvez alguns sejam na profissão, né? Que vão estar exercendo alguma coisa, mas no meu coração eu ainda sinto que preciso fazer algo por Deus também, em algum ministério dentro da igreja. E se um dia Deus me chamar para a obra, assim, para fazer alguma coisa assim mais específica, eu quero estar pronto e fazer com muito amor, porque Deus, ele teve uma misericórdia muito imensa na minha vida. Em resumo, eu queria falar sobre isso, incentivar quem tem sonho de fazer a faculdade que siga, aproveitar o tempo, né? Quem é os mais jovens, aproveita o tempo, porque
O tempo passa rápido. Eu achava que a minha juventude ia ser muito boa, assim, que eu ia fazer algumas coisas, e acabou que os anos passaram, eu não fiz. E o que eu fiz errado ainda. Podia ter usado para outras coisas. Pega esses exemplos desses palestrantes que tiveram aí. Teve gente que na escola já sabia o que queria fazer e seguiu e fez, né? Eu só depois, agora que estou com 29 anos, que vou me formar em alguma coisa e seguir a profissão. Quem tem mais tempo, aproveitar, estudar, acreditar que Deus abençoa. Seria isso. Queria agradecer a oportunidade mais uma vez. E era isso.